Recordações da mediunidade. Materializações, parte B. Foi na cidade de Lavras, no sudoeste do estado de Minas Gerais, onde presenciei e também vivi os mais belos fenômenos espíritas, quer por meio da minha própria faculdade mediúnica, quer da de outrem. O leitor estará lembrado de que ali, naquela cidade dos Ipês, obtive as visões do meu Apocalipse, se assim me posso expressar, as quais resultaram no livro Memórias de um Suicida, no antigo gabinete mediúnico do Centro Espírita de Lavras, hoje com o nome modificado para Centro Espírita Augusto Silva, em homenagem ao pioneiro do espiritismo na região. Estará lembrado também dos fatos positivos narrados em Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes. Fatos igualmente ali desenrolados na sua feição espiritual, e até vividos por mim mesma e meus antigos companheiros de lides mediúnicas naquela instituição. Caberia no volume a série de grandes e pequenos fatos que, num período de 6 anos de labor espírita, foram presenciados no antigo Centro Espírita de Lavras, núcleo que ainda hoje vive nas minhas recordações como cenáculo venerável, onde a verdade espírita foi exaltada, testemunhada e legitimamente praticada por encarnados e desencarnados. Dir-se-ia que, pelo menos na época em que eu ali vivi, a cidade de Lavras era assinalada pelo alto como repositório de forças invisíveis. Nem mesmo as clássicas sessões de materializações, realizadas com as mais significativas possibilidades de verificação, faltaram para completar o panorama espiritual que ali se estendia prodigamente. No entanto, porque essa cidade reuniria tantos valores psíquicos? Por que tantos fenômenos encantadores, espontâneos e insofismáveis? Por que portadores de frutos inconfundíveis e por isso mesmo mais valiosos naquela época, quando hoje, segundo informações de antigos companheiros de trabalho, ali ainda residentes, esses fenômenos se recolheram à espiritualidade e nada mais é testemunhado entre os da nova geração? Seria pelo caráter fervoroso dos adeptos do espiritismo que então ali se desdobravam em doce fraternidade e harmonia de vistas, que lembrariam os primeiros cristãos voltados para Deus e afastados do mundo, empolgados na atuação magnífica que do espaço o transfigurava? No entanto, acredito que nem mesmo o ambiente geral da cidade, ou seja, a sua ambiência metaetérica, para utilizarmos a conhecida expressão do sábio professor Frederick Myers, nem mesmo essa ambiência seria propícia ao que psiquicamente se desenrolava na humilde descrição do antigo Centro Espírita de Lavras. A cidade em questão fora centro escravocrata, intenso ao tempo do Império, onde até mesmo leilão de escravos existira, e a feição colonial da própria cidade é a citada ambiência, ecoavam impressionantemente os dramas da escravatura, os quais pareciam continuar desenrolando-se ao derredor de cada um, pois, como médium, eu mesmo percebia os ecos angustiantes daqueles dramas como que impregnando o próprio ar que a circundava. Por sua vez, as paixões políticas regionais da época estavam longe de contribuir para a suavização do ambiente já assinalado desde muitos anos antes, senão maculando ainda mais as vibrações existentes no local. Pois, como sabemos,
Jamais as agitações políticas serviram à causa da harmonia espiritual de um ser humano ou de uma coletividade. Mas o certo foi que, ao deixar Lavras, nunca mais encontrei tantas forças psíquicas reunidas para o efeito de tão belos quão importantes e variados fenômenos de ordem espírita. Existia na cidade, por aquele tempo, 1926 a 1932, uma poderosa médium, portadora de várias faculdades, dentre outras também a faculdade de efeitos físicos, destacando-se, porém, as materializações de espíritos desencarnados. Modesta, humilde, simples, mesmo angelical, confiara-se às luzes do Consolador, inspirada em verdadeiro sentimento de amor à verdade. Chamava-se Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era viúva e seus filhos, ainda hoje, residem na cidade de Lavras. Contava ela 60 anos aproximadamente e confessava-se já esgotada e doente. Todavia, foi o mais forte médium de materializações, mais espontâneo e positivo que conheci, e suas sessões as mais belas e convincentes de quantas a que posteriormente assisti. Devo confessar que não sou partidária de sessões de materializações de espírito. Se a elas assisto, conservo-me sempre prevenida contra fraudes, mistificações e personalismos dos dirigentes. E entendo, com as instruções dos próprios livros doutrinários, não existir necessidade de tais reuniões nos dias atuais, quando já bastante preparados para compreender e assimilar a doutrina espírita, sem necessitarmos das provas materiais que nos convencermos da verdade. O tempo áureo das sessões de materialização pertencem ao passado. Nos dias que correm serão raros, sim, os fenômenos legítimos, que realmente convençam, conquanto não sejam impossíveis. Com um século de doutrina codificada, explicada, repetida, raciocinada, cumpre que pelo menos nós, espíritas confessos, pelo estudo, pela meditação e nossa própria espiritualização, adquiramos condições vibratórias para o intercâmbio direto com os desencarnados, sem precisarmos provocar materializações de espíritos, a não ser para fins de superior utilidade. Sabemos, outro sim, que os grandes espíritos não mais se interessam por esse gênero de manifestações do invisível, as quais, em grande maioria, ficam entregues a entidades de ordem medíocre e inferior. Não obstante, o fato é sensacional e atraente, e, quando legítimo, presidido em realidade pelas bênçãos da verdade, é tão arrebatador, tão emocionante, que o assistente se curva à evidência, comovendo-se até as lágrimas, visto que a verdade se impõe, sem permitir dúvidas, tal a natureza das vibrações que emite. Ora, eu chegava a Lavras havia apenas 6 dias, quando fui convidada para uma sessão de materializações de espíritos no domicílio da médium Zulmira Teixeira. O convite partira de uma família residente pela vizinhança da casa de meus pais, pois eu não podia contar com nenhum outro conhecimento na cidade, e a médium era inteiramente desconhecida para mim e eu igualmente para ela. Chegando à sua casa, nem mesmo fora apresentada a ela, dado que o horário era exíguo para as apresentações. Até então, eu conhecia sessões de materializações somente por meio dos relatórios dos livros clássicos
de doutrina espírita e dos jornais de propaganda da mesma. Estava, porém, mais do que familiarizada com materializações de espíritos fora das sessões, visto que desde a minha primeira infância eu os via e falava com eles. No local da sessão, de imediato, constatei a inexistência da cabine para médium, assim como a inexistência da cortina para ocultá-la e da escuridão. A médium sentava-se diante da assistência, sempre muito reduzida, e cobria o rosto com uma toalha preta. E escuro também era o roupão que trazia, peça singela que não se fazia acompanhar de nenhuma outra. A luz mortiça era conservada no próprio compartimento sobre uma mesa, e tratava-se de um lampião a querosene, o que permitia penumbra agradável, podendo os assistentes destacar a cor do vestuário um dos outros e os respectivos traços fisionômicos. Posteriormente, algumas de tais sessões foram realizadas com as janelas laterais abertas, as quais deitavam para um corredor ajardinado, onde havia a porta de ingresso à casa. A médium era essencialmente espontânea. Conseguia os fenômenos mesmo sem os desejar ou provocar, e agia sem o misticismo e o mistério que comumente acompanham esse gênero de trabalho. O ectoplasma elevava-se ao lado da médium, desprendendo-se dela, e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma a permitir à assistência acompanhar todas as fases da materialização, a qual via simultaneamente a médium e o espírito, o que é de importância capital numa sessão de tal gênero, e o que também não deixava de causar a nós outros, os assistentes, certa impressão respeitável e atordoante. E nem se julgue que tivesse cabimento a fraude. A médium Zulmira Teixeira era um caráter simples, honesto e reverente a Deus. Realizava tais serviços possuída de vero amor à causa e espírito de devoção, e tão simplória e incapaz se revelava que nem mesmo saberia produzir fraudes, pois semelhante arte exige trabalho insano, muita audácia e espírito de menosprezo à ideia de Deus, talentos que faltavam à dita médium. Daquela primeira vez em que assisti à sessão, tornaram-se visíveis, materializados, primeiramente os espíritos Dr. Augusto Silva, patrono do espiritismo em Lavras, e de uma filha da médium, recentemente falecida pela ocasião. Todavia, inesperadamente, apresentou-se após uma entidade desconhecida de todos, a qual a médium em transe afirmou não conhecer tampouco. Bastante materializada, a entidade revelou-se um homem jovem, deixando ver barba preta curta, terminada em ponta no queixo, bigodes cheios e cabelos espessos e volumosos, penteados para o alto, formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX. Mãos finas e aristocráticas, e trajes masculinos antigos, porém um tanto leves como que vaporosos. Reconheci então o espírito Roberto, tal como me fora tão familiar durante minha infância. Havia 6 anos que ele se afastara de mim, e não me fora dado obter qualquer notícia a seu respeito. Mas eis que, inesperadamente, ali aparecia ele de forma insofismável, provando ainda e sempre a perseverança do seu generoso sentimento para comigo. Prorrompi em pranto copioso em plena sessão,
comovida e abalada por lembranças incontroláveis. E servindo-se do aparelho vocal da própria médium, que continuava em transe, e com voz masculina, baixa, doce, ele dirigiu-me palavras afetuosas e confortativas, que tentarei reproduzir. Tão assinaladas elas ficaram em meu coração até os dias presentes. Não chores, minha querida. Eu agora estou bem, renovado para Deus e resignado à sua lei. Quero pedir-te que me perdoe o muito que te tenho feito sofrer com a minha insistência angustiosa ao teu lado. Não penses que foi vingança. Foi apenas saudade de um passado que me foi caríssimo. Devo avisar-te de que obtive concessão para trabalhar contigo e bem do próximo, como tanto desejei outrora. Sou médico e trabalharei na minha antiga profissão, agora por teu intermédio. Também exercerei atividades a respeito do socorro aos suicidas. Eu que fui um desses. Valho-me de ti, que tanto amei, para agora socorrê-los. E tu me ajudarás, já que também o foste. Ao me retirar daqui, dar-te-ei um sinal como despedida. Tratando-se de um amigo tão querido que me seguia desde a infância, esperei que me concedesse um beijo, um abraço, algo que traduzisse o grande sentimento de nossas almas irmãs. Ele, porém, possuía coisa melhor para testemunhar o seu afetuoso interesse. Porque, desfazendo lentamente à nossa vista, a materialização, de súbito, quase que sem transposição, meus braços se transformaram e eu não mais o sentia. Eles, como me haviam desaparecido, sem que, no entanto, houvesse transe mediúnico, pois eu permanecia na posse de todos os meus sentidos, sentada entre os assistentes que se alinhavam em semicírculo diante da médium. Em lugar dos meus, comigo estavam os braços dele, que acabávamos de ver materializados no seu fantasma. Suas mãos longas e finas, que eu tanto conhecia, ali se achava perfeitamente reproduzidas. As mãos do perispírito são sempre muito perfeitas nas entidades normais ou elevadas. Luminosas como os braços e refulgindo em nuances azuis, tão luminosos ambos que não só clarearam o meu regaço, como as imediações do local onde me sentava, e assim iluminando toda a minha pessoa. Soube então que eu mesma era médium de materializações e transfiguração, mas não me interessando por esse gênero de fenômenos, não tratei de cultivar a faculdade, preferindo atender os conselhos dos meus amigos e protetores espirituais, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Charles, cuja opinião foi contrária a esse desempenho. Nesse comenos, a entidade Roberto, a partir daquela data, não mais se afastou da minha trajetória durante 6 longos anos. Juntos, trabalhamos em curas de doentes e obsediados, revelando-se ele excelente no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Sua ação sobre as entidades suicidas foi notável e dir-se-ia missão, ou certamente resgate de deslizes idênticos em existência remota, visto que na última que tivera, no século XIX, não fora suicida. A ele devo a grande experiência e instruções obtidas em casos de suicídio refletido na vida do além. As receitas para enfermos a mim concedidas por ele, no entanto, eram de preferências alopatas,
redigidas com o característico do médico encarnado. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica para esse fim, o que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão, por ele acionados, fossem oprimidos dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteiras e aflição. Enquanto isso, os demais espíritos médicos que me concediam receituário se serviam da psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do amigo Roberto divergia profundamente da caligrafia dos demais. Era um espírito caprichoso que gostava de exigir o máximo das minhas faculdades mediúnicas, e sua ação nos casos de manifestações de espíritos de suicidas em vários agrupamentos espíritas foi das mais belas e eficientes. Eu me adaptava de boa mente às suas exigências, nele reconhecendo o amigo atraiçoado de outrora, que em troca de traição me cercava de afetos, contribuindo com a boa vontade do coração para o meu soerguimento moral e espiritual nas lutas do presente. No dia 10 de março de 1932, porém, despediu-se tristemente de mim e dos agrupamentos espíritas onde dava sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação, e nunca mais obtive notícias dele. Prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium Zulmira Teixeira, e posteriormente tive ocasião de ver materializado o mais belo fantasma que eu poderia contemplar, isto é, o guia espiritual da médium, que ela afirmava tratar-se de São Geraldo de Magela, religioso católico, venerado como santo na Igreja Católica Romana, o qual, incontestavelmente, deverá ser um espírito de ordem superior. Com o efeito de sua beleza toda especial, por assim dizer celeste, jovem angelical deixou-se contemplar no seu hábito de religioso, singularmente iluminado com reflexos azuis lucilantes. E tal a intensidade da luz que ele irradiava que a sala posta em penumbra se iluminou como se um foco alvinitente se acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra. Iluminando ainda a sala contígua através das vidraças da porta. A entidade, cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine nem se resguardava, sequer com uma cortina. Uma vez modelada, deteve-se em atitude como que de oração, depois de deslizar pela sala, à nossa frente, com as belas mãos, de dedos longos, espalmadas, e os braços estendidos para baixo, ao longo do corpo, a cabeça levemente levantada para o alto e os olhos súplices. Os detalhes do rosto, com o queixo fino, o nariz afilado e as faces delicadas, foram destacados com precisão pelos circunstantes, o que não é sempre fácil acontecer em tais fenômenos, ao passo que no grande rosário pendente do seu pescoço distinguiam-se não apenas as contas, mas até mesmo os espinhos da coroa do crucifixo pendente do mesmo. Enquanto, à nossa frente, a médium continuava em transe sobre a poltrona. O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da terra. Era como estruturado em fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante e indefinível. A assistência não se pôde conter e prorrompeu em pranto, pois, realmente, a materialização era venerável, infundindo respeito. A entidade nada disse,
mas a suavidade, a ternura e o encantamento, sobrevindo em nossos corações, foram o atestado da veracidade do fato, visto que a verdade se impõe de modo inconfundível. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar, o belo fantasma dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como se havia formado. E a sala, então, voltou à triste e pesada penumbra de antes. De outra feita, porém, espíritos turbulentos e obsessores se apresentavam, batendo pelas portas e no interior da mesa e das paredes, arrastando cadeiras e se deixando ver. Um deles, durante a materialização, com a clássica túnica negra e o capuz, vestuário esse tão próprio da classe, enquanto encobria o rosto com visível e impressionante máscara de caveira. Batendo os dentes e alongando os pés e as mãos de esqueleto humano, para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. Ambiente espiritual pesado e angustioso, sessão agitada, a que o espírito, Dr. Augusto Silva, pôs termo, mandando encerrar os trabalhos e cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas. E, finalmente, numa das últimas reuniões a que assisti, realizadas por esta admirável médium, tive oportunidade de contemplar ainda, transfigurado na própria médium, a qual desapareceu da nossa vista, estando sentada, como sempre, à nossa frente, o menino Zezé, de 14 anos, sobrinho de outra médium lavrense, a senhora G.P., morto por afogamento na lagoa denominada Angola, nos arredores da cidade, durante as férias do ano de 1924, as quais passava com a tia, pois residia na capital paulista. Apresentou-se ele com a indumentária usada para o sepultamento do cadáver, ou seja, terno de calças curtas, azul marinho, e camisa branca tipo esporte, com a respectiva gola sobre a gola do paletó e punhos à mostra, como então era a moda para os rapazes daquela idade. Indumentária também, habitualmente usada pelo jovem em apreço antes da desencarnação. Na mesma reunião foi também materializado o espírito familiar da médium, o índio brasileiro Emanuel, o qual tantas e tantas belas curas em enfermos e obsediados realizou com o concurso da mesma intérprete. Assim, humanizado, o índio Emanuel diz-se ia estátua de bronze lucinante, tão bela era a sua aparência. Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena. E o seu talabarte, o depósito das flechas, as próprias flechas, o arco, o diadema e as pequenas penas que o enfeitavam, lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelos. Era jovem e seus cabelos escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros. Trazia como estampada em toda a sua configuração a raça indígena a que pertencera, Tamoio. Em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da médium em transe, ele orou o Pai Nosso em voz discreta e solene ao despedir-se. Não foi possível constatar a autenticidade desse dialeto, pois as pessoas presentes não conheciam o idioma tupi-guarani nem os derivados. Todavia, diante de fenômenos tão belos e positivos, verificados em presença de toda a assistência, sem escuridão, sem gabinetes isolados, sem cortinas e, portanto, sem quaisquer possibilidades de engodo, e ainda com a vigilância aguçada de alguns que não desejavam ser enganados,
Como duvidar de que a entidade realmente usasse, para orar entre os seus novos amigos terrenos, o dialeto materno aprendido em tempos idos nas matas do Brasil? César Gonçalves, um dos maiores oradores espíritas de todos os tempos no Brasil, investigador meticuloso do fenômeno mediúnico, encontrava-se presente a esta última reunião. Não havia, porém, atas. Em Lavras não se cogitava de arquivar em livros ou atas as importantes revelações concedidas pelo mundo invisível. E talvez, porque não existisse tal preocupação, despidos todos os participantes do Espiritismo, ali reunidos, do espírito de sensacionalismo, os fenômenos eram espontâneos e da melhor qualidade. Posteriormente, em outras localidades onde o destino me levou, tive ocasião de assistir a novas sessões de materializações de espíritos desencarnados. Conquanto respeitáveis e bem dirigidas, não foram, porém, assim tão belas nem tão convincentes. Em meu coração, Lavras, a cidade dos ipês, no extremo sudoeste do estado de Minas Gerais, ficou assinalada como local das mais importantes revelações do além-túmulo que tive ocasião de observar, e por isso que não pude jamais esquecê-la.